Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui cortando um pouco da minha cabeça aqui, né? Vamos ver se o carro do óleo vai deixar eu gravar aqui para vocês, hein, meus queridos leoninos e leoninas? Sejam muito bem-vindos à minha mesa. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou um aglomerado de planetas em Leão ou na casa 5. Tá? Então, se por algum acaso essa leitura não ressoar muito bem com você, olhe no seu mapa qual é o signo predominante ou a casa que você tem muitos planetas e vai lá assistir, porque tem leitura aqui para todo mundo. E essa leitura é para a temporada geminiana. O que isso quer dizer, Dan? Aqui no canal, eu quero seguir os movimentos astrológicos, tá? Então, assim, meu calendário não é gregoriano, meu calendário é astrológico. Ontem, domingo, o Sol entrou no signo de Gêmeos e vai ficar até o dia 21 de junho. Então, essa leitura que eu tô fazendo aqui para você agora é para dar o tom, tá? Eventualmente eu vou trazer alguns trânsitos astrológicos aqui também. Marte entrou ontem no signo de Leão também, então isso vai, os leoninos aqui presentes vão sofrer em algum momento nos próximos meses uma conjunção de Marte em cima desse Sol, dessa Lua, desse ascendente, né? Então, eventualmente, dependendo de como surgirem aqui as cartas, né? Se tiver correspondência com algum trânsito astrológico do seu mapa, eu vou estar comentando sobre isso, né? A Lilith também está em Leão. E a gente está com vários pontos lá em Touro, né, que estão fazendo quadratura para você, Leão. Então, assim, o nó do norte está em Touro, Urano está em Touro, Júpiter entrou em Touro agora recentemente. Então, assim, dependendo de como o baralho for sinalizando aqui, se tiver alguma coisa a ver com os movimentos astrológicos, eu vou estar mencionando isso para você, tá? Então, abundância, tá sentindo muitos movimentos, assim, muitas coisas dando certo na sua vida nesse momento, né? Estabilidade, porque a gente está falando de um 10 de ouro, né? A gente está falando do elemento terra, então, assim, pode ser uma estabilidade material, pode ser o resultado de um investimento que você tenha feito recentemente, pode ser uma estabilidade também da família, sabe? Tá tudo certo, não tô tendo nenhum agrura nesse momento, né? Talvez em outros momentos do passado você já teve que ter uma certa frieza para poder alcançar essa estabilidade, tá? Acho que Cristal vai vir dar um oi aqui para vocês. Às vezes eu deixo ela para fora do quarto, porque hoje, por exemplo, ela tá com a coceirinha, né? Fala oi para as pessoas. Não quer falar oi para vocês. Então pode ser que em algum momento, para poder alcançar essa estabilidade, Leão, você teve que impor uma certa frieza, né? Se afastar um pouco dos seus sentimentos, né? Exercer um pouco da sua autoridade leonina, né? Porque o Leão, ao mesmo tempo que ele é muito carismático, ele tem uma autoridade muito forte também, e às vezes você pode ter usado não só, como é que eu vou colocar isso? Às vezes até uma questão de dinheiro, sabe? Será que você usou o dinheiro para poder impor esse respeito, essa autoridade sobre as pessoas? Na base do jogo tá o Rei de Ouros, que confirma isso, hein? Tem que ficar meio esperto para não é para não ficar superficial, mas para ficar muito material as suas relações, hein, Leão? Olha aqui, ó, que bonito, a Rainha de Copas vindo te abençoar, para trazer, né, agora na ascensão aqui, né, da leitura, para trazer esse amor, esse outro olhar para as situações, sabe? Então, assim, dá uma olhada no seu entorno, né, e nas suas... Olha, o Rei de Copas na sequência. Olha que eu tô pegando aqui de forma aleatória, hein, gente? Não tem nada na sequência aqui, não. Mas, ó, a gente tem a Rainha e o Rei de Copas, né? Tá faltando um pouco de compaixão, talvez nessa nova fase da sua vida, nessa temporada especificamente, né, que a gente tá falando. Tá pedindo aqui um pouco de compaixão da sua parte, sabe? Para você... 5 de Copas, ele traz assim, toma cuidado, né, com toda essa autoridade, porque o Leão é aquele signo, eu se tenho certeza, sabe?
né? Eu tenho certeza. Então, e principalmente um leonino com dinheiro, difícil, né? Porque às vezes é um signo assim muito altruísta, muito caridoso, tá? Muito generoso quando tá vibrando na luz, tá? Quando usa essa autoridade, esse magnetismo natural leonino para realmente colocando o seu ego dentro de um contexto do coletivo, tá? Então o grande, né, os signos opostos é Leão e Aquário. Aquário é o coletivo, Leão é o meu ego, é o que eu posso, é o que eu entrego e o que tem benefício para mim, né? O Aquário ele lida com um benefício coletivo. Então o grande desafio do Leão é achar um equilíbrio entre isso, né? Eu estar bem, eu estar usufruindo do melhor que eu posso e ao mesmo tempo estar compartilhando isso, sabe? A partir da minha desculpa, do meu bem, né? Da minha satisfação, do meu prazer, eu também estar compartilhando isso. Mas, muitas vezes, um leonino com dinheiro, ele pode se tornar um pouco tirânico, tá? Leão, a gente está falando aqui do reino do signo do rei, né? Então, quando os interesses do rei, eles sobrepõem demais ao interesse do coletivo, isso pode se tornar tirânico, tá? E o amor ao dinheiro pode ser um tiro no pé do leonino, sabe? Então... né? Então, assim, a gente tá. O diabo ele traz as coisas mundanas, então o dinheiro tá aqui, né? Ele pode trazer referências a sexo, a egoísmo, e aí o rei de ouro é o símbolo maior, né, da conquista financeira. No centro do jogo, eu já comecei falando de conquistas, né, materiais, não tanto, não só dinheiro no bolso, mas também uma conquista, você conquistou um respeito, né, através do quê, né, e aqui eu falei de frieza, né, logo no início também, sabe, então assim, né, o leão, que é o signo regido pelo sol, né, que teoricamente é o signo mais caloroso do zodíaco, porque ele tem o sol no seu DNA, né, ele precisa ficar muito atento com o que o desvia desse calor, né, dessa energia solar que alimenta as pessoas, que energiza as pessoas, né? E aqui na cabeça do jogo saiu o 5 de copas, que traz às vezes uma solidão, sabe? Que pode ter sido, né? No fundo do jogo tá o as de espadas, que também, a espadas também é um signo, um naipe que traz frieza, né? Então as ideias, né? Em que momento você permitiu que esse interesse pessoal se sobrepusesse, né? Sobre os outros interesses do coletivo e das pessoas que te cercam, e quando você começou a agir de acordo com essa frieza que o as de espadas pode trazer em alguns momentos, tá? Então, embaixo do as de espadas a gente vê o 7 de pentáculos, que fala de uma solidão, de uma lamuriação, às vezes, né, de você estar, às vezes, sabe quando você tem uma árvore cheia de frutos, só que você não tem escada para poder colher? E aí, quando eles caem, eles já caem podres, sabe? Então é assim, nossa, eu contribuí, nossa, todas as cartas de lamuriações aqui na sequência, hein, ó. O 4 de copas também tá falando de um momento de você não tá enxergando, na verdade, né, algum fruto positivo, sabe? Então, assim, aqui o 5 de copas, sabe? De você tá, às vezes, olhando, que às vezes, o que adiantou eu cultivar, eu plantar tudo isso e agora eu não consigo alcançar esses frutos, né? Eu tô vendo tudo cair podre, sabe? Então é um jogo bem denso aqui, hein, Leão? Nessa temporada geminiana aqui, eu acho que você vai ser impelido a
a chegar na raiz das suas reais intenções em relação à sua vida, sabe? Então, né, a rainha e o rei de copas, que saíram aqui na ascendência do jogo, dão o tom de que você vai precisar ter compaixão com você mesmo, para poder se perdoar, sabe? Tô sentindo uma necessidade de... Essa compaixão não é com outras pessoas, não, é com você mesmo, sabe? Então, isso não, assim, não necessariamente precisa estar significando toda a sua vida, tá? Em algum momento da sua vida você foi uma... Aqui a gente tá falando de naipe de... A gente tá falando do chakra frontal, tá? A gente tá falando de discernimento, e essa daqui é a rainha de ouro, né? Que é a parceira aqui do rei de ouro, sabe? Então, em algum momento você teve muita fertilidade, né? Muita doação, uma capacidade de doar e de prover e de fertilidade mesmo. Olha, aqui a gente tem outra carta falando de discernimento do chakra frontal, sabe? Em que momento você começou a ser mesquinha em relação a essa fertilidade toda, sabe? E olha aqui, ó, o 3 de espadas, ele traz o chakra umbilical aqui na jogada. O chakra umbilical está muito relacionado às nossas emoções, né? A como a gente digere as coisas, sabe? Então, assim, é uma boa relação, a gente pode relacionar com esse as de espadas, né? Que eu frisei muito da faceta fria das nossas ideias egoístas, e das nossas ideias muito estratégicas às vezes, sabe? Pouco conectadas com as outras pessoas. E aí o 3 de espadas, ele vem dando um tom de que eventualmente você pode ter partido alguns corações, tá? Seja não só no âmbito, às vezes, de casal, mas às vezes até de relacionamento, sabe? Quando a gente, às vezes, tem um grupo e a gente é muito ligado a algumas pessoas e aí, por uma decisão egoísta, por uma estratégia que a gente escolhe, a gente acaba menosprezando mesmo os sentimentos, né? Tem aquela frase do Pequeno Príncipe que fala que você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu acho que cabe aqui um pouco, sabe? O leonino, ele tem uma capacidade muito grande de cativar as pessoas. Só que se ele se perde um pouco nesse caminho, né, da generosidade e se volta muito pro eu, é aí que entra na sombra, sabe? E é aí que parte corações muitas vezes, né? É aí que falta discernimento, né? A gente tá falando, 2 cartas aqui saíram trazendo pro discernimento, né? Em que momento essa sua fertilidade abundante se tornou mesquinha, sabe? Então, o Sol, ele vai entrar em Gêmeos em quadratura com Saturno, sabe? Então, isso vai dar para todos nós, na verdade, uma reflexão, uma interiorização, enquanto Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, está em Touro. Então, eu acho que para todos nós, na verdade, a gente vai ser convidado a avaliar nossas reais intenções, né? De que qual é a real intenção da estratégia que a gente está usando de vida. Denso, hein, Leão? Denso, não combina muito com você, mas assim, talvez seja um chamado para sair um pouco da diversão aparente, sabe? Da aparência de que tá tudo bem, né? O leonino, ele tem muita dificuldade de admitir que ele perdeu uma situação, ou que ele tá mal, que ele não tá em condições de, né? Quem tem muitos planetas em Leão tem muita dificuldade de dar o braço a torcer, sabe? Então eu acho que o recado aqui nessa temporada geminiana, leões, meus amados, é que talvez seja o momento de encarar, né? E não se esqueça, a rainha e o rei de copas que saíram é um bálsamo, tá? A gente tem inclusive um floral alquímico que chama bálsamo, que é exatamente para poder dar esse conforto emocional em algumas situações que às vezes a gente tem que enfrentar, sabe? Às vezes a gente entra em alguns tratamentos alquímicos
que a pessoa inevitavelmente ela vai se deparar com, né, com a real faceta das relações com pai, com mãe, né, vai se lembrar de situações de infância que foram dolorosas e que foram maquiadas, e o bálsamo ele serve muito para poder dar esse conforto emocional, né, para ajudar essa pessoa a digerir essas lembranças todas. Então, o casal real aqui de copas, ele vem para esse momento. Então pode ser que não seja um mês muito fácil para você, Leão, mas tenha fé, tenha fé. Nada chega até a gente que a gente não possa dar conta, que a gente não tenha condições de dar conta. Espero que você tenha gostado, apesar da dificuldade dos assuntos. Comenta aqui embaixo se foi muito doloroso. Eu faço consultas particulares, caso você queira uma leitura personalizada para você, que eventualmente pode ser que não tenha nada a ver com isso aqui que eu disse, tá? Muito obrigada pelo seu tempo e a gente se vê no próximo vídeo.